Seu bebê chegou aos 6 meses, ele cresceu e está na hora de começar a oferecer alimentos sólidos para a criança. Acontece que cada vez que você oferece, ele rejeita e ele não aceita de forma alguma se alimentar de alimentos sólidos. Se isso está acontecendo com você, fica comigo até o final desse vídeo que eu preparei várias dicas importantes para você entender o problema e tentar minimizar para que o seu bebê passe a se alimentar adequadamente. Olá, eu sou a Renata do blog Vem Sem Manual, que bom ter você aqui comigo. Não me conhece ainda? É o primeiro vídeo aqui do canal que você está assistindo, então já clica aqui embaixo no botão se inscrever, esse botãozinho vermelhinho que está aqui embaixo, e já clica também no sininho para ativar as notificações de novos vídeos. Assim, o YouTube vai te avisar sempre que tiver conteúdo novo aqui no canal. E aqui a gente fala sobre maternidade, bebês, criação de filhos, desenvolvimento infantil, empreendedorismo materno, gravidez e tudo mais o que cerca esse mundo da maternidade. Se esse é o seu momento, se é isso que você está vivendo, me segue também nas minhas redes sociais, os links estão aqui embaixo na descrição desse vídeo. Eu preparei o conteúdo de hoje com muito carinho, com muita dedicação e espero realmente que você goste. Então já clica no botão gostei, isso é super importante para mim porque ajuda o YouTube a divulgar esse conteúdo para outras mães, para outras famílias que também podem se beneficiar desta informação. É de graça, para você não custa nada e para mim é super importante. Já clica agora, porque se você deixar para o final do vídeo, você vai acabar se esquecendo. Então o seu bebê se recusa a comer. Eu vou começar te dizendo que isso é muito comum. Acontece com muitas famílias e muitos bebês acabam tendo uma estranheza maior aos alimentos sólidos e acabam se recusando a se alimentar. Mas calma que existem sim algumas técnicas, algumas estratégias que você pode aplicar na sua casa para tentar minimizar o problema e entender o que está acontecendo com o seu bebê, e algumas mudanças de atitude, algumas mudanças de rotina na sua casa podem sim ajudar. Em primeiro lugar, é importante ficar tranquila, ter calma, ter paciência. Não existe nenhum adulto que ainda mama na mamãe, então o seu bebê vai se alimentar. Isso vai acontecer. Com algumas crianças isso acontece de uma forma um pouco mais tranquila, um pouco mais rápida. Para outras crianças é preciso uma dose extra de paciência, um pouco mais de persistência, mas vai acontecer. Não precisa ficar nervosa, não precisa se desesperar e eu te garanto, o seu bebê não está passando fome. O fato de se recusar a se alimentar de alimentos sólidos não significa que ele está com fome, porque com certeza ele ainda está mamando e o leite continua sendo o principal alimento da criança até pelo menos 1 ano de idade. O leite materno ou a fórmula, no caso de você não ter conseguido alimentar o seu bebê. Eu tenho um vídeo aqui que eu falo exatamente sobre isso, tô deixando o card aqui em cima para você conferir logo depois que você terminar esse vídeo. Um outro ponto que é importante a gente ter em mente quando a gente fala em recusa alimentar, em que o bebê demonstra desinteresse pela comida, ou o bebê não demonstra interesse pela comida, melhor dizendo, é o seguinte: às vezes o bebê está com a barriguinha cheia, ele está com o estômago cheio e por isso ele não quer se alimentar, ele não quer provar a papinha, provar a comidinha que você está oferecendo. Por quê? O estômago do seu bebezinho é pequenininho. Por mais que ele já tenha 6 meses, por mais que ele tenha crescido um pouquinho, o estômago ainda é pequenininho. Então, se o seu bebê mamou uma mamadeira ou mamou na mamãe há menos de 2 horas, a chance é de que ele não demonstre interesse pela comida porque ele não está com fome, ele não quer comer. Então, ele acaba se desinteressando por aquilo, ele não vai comer naquele momento, a gente insiste 1 hora, até que a gente acaba dando o TT. E esse tempo de insistência, a gente levou aí 40 minutos, 1 hora insistindo para o bebê comer, passou 3 horas e ele está com fome de volta. Então, o mamar, ele mama. Isso é muito comum de acontecer, principalmente nos 3 primeiros meses da introdução alimentar, dos 6 meses até os 9 meses, que é chamado um período de adaptação, um período de experimentação. O seu bebê vai provar novos alimentos e vai começar a se adaptar a tudo que esses novos alimentos trazem à sua vida. E está aí mais um motivo para a recusa alimentar. Tudo é novo, tudo é novidade. Pensa comigo, o cheiro dos alimentos são diferentes, a textura é diferente, sabor diferente, consistência diferente, temperatura diferente, principalmente o bebê que mama no peito, o leite está sempre na mesma temperatura, sai certinho. Agora, de repente, a gente oferece alguma coisa um pouco mais fria, um pouco mais quente,
Tudo é diferente, tudo é novo e alguns bebês abraçam melhor essa questão de experimentar novidades, de ter acesso a novidades e outros bebês falam, opa, aqui não, eu não quero saber de nada disso que é diferente. Por isso que é importante a gente insistir e oferecer de novo, e de novo, e de novo, e de novo, tendo sempre ciência de que é um processo, não é um ato, não é uma etapa. Então, não é porque a gente ofereceu banana uma vez pro bebê e o bebê recusou a comer que a gente nunca mais vai oferecer e falar, ah, ele não gostou. Não, dali 2 dias a gente oferece de novo, depois de novo, depois de novo, depois de novo. Muda a textura, muda a consistência, muda a apresentação. Oferecer a banana inteira pro bebê, quem sabe se oferecer amassadinha não vai melhor, quem sabe se oferecer junto com a maçã não vai melhor, quem sabe se oferecer em formato de papinha não vai melhor. Mude a apresentação, mas continue insistindo, continue oferecendo. O bebê aceitou de uma forma, volte para a anterior. Agora que ele já aceitou o sabor, ele já aceitou a consistência, mude para outra forma de apresentação, até que ele vá se acostumando. Aos poucos ele vai se adaptando àqueles novos alimentos. Eu falei aqui sobre o bebê se recusar a se alimentar porque ele está com a barriguinha cheia. E aqui nós entramos mais uma vez com rotina familiar. A rotina no dia a dia do seu bebê é super importante para sono, para alimentação e para tudo mais, para o desenvolvimento saudável da sua criança. Manter horários regulares de alimentação do seu bebê é uma estratégia interessante para que você diminua a recusa alimentar. E isso por quê? Primeiro, porque você vai saber exatamente os horários da mamada. O seu bebê acordou, você trocou o bebê, deixou ele limpinho, cheirosinho, você deu mamar e isso eram 8 horas da manhã. Seu bebê terminou de mamar às 8 horas da manhã. Então é esperado que por volta das 11 horas ele esteja com fome. E ao invés de oferecer o TT novamente, você pode oferecer o almoço, oferecer a comidinha para o seu bebê em formato de papinha, em formato BLW ou em formato de sopinha, os alimentos separados. Existe um vídeo aqui no canal também em que eu falo sobre os tipos de introdução alimentar. Estou deixando o card aqui para você conferir logo depois desse vídeo aqui. Mas você sabe que é um horário em que ele já vai estar com fome. Alguns bebês precisam de um pouco mais de alimento, alguns um pouco antes, então você considera lá, entre 10h30 e 11h30, o seu bebê vai pedir comida e é um horário em que ele provavelmente já está com fome. O que significa isso? Significa que aquela livre demanda que a gente tanto defende, né? Amamentar em livre demanda, ela vai mais até os 6 meses de idade, em que cada vez que o bebê pede, a gente dá o TT para ele. Ele pede, a gente dá o peito para o bebê. A partir da introdução alimentar, a gente vai precisar começar a ajustar essa rotina, começar a ajustar esses horários para que o bebê aceite também o alimento. E isso por quê? Porque se o bebê, por exemplo, mamou às 10h30 da manhã, é muito pouco provável que às 11 ele aceite o almoço, porque ele não está com fome, ele está cheio, ele não quer o almoço. Então você vai insistir, 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 se estressar e o bebê não vai comer porque ele não quer, ele não está com fome. Não é mais nem uma questão de experimentação, é uma questão de ausência de fome. Ele não quer comer porque ele não está com fome. Eu aqui em casa sempre dei tanto o almoço quanto o jantar para o Rafael antes da gente comer, porque eu gosto de sentar e comer sozinha. O Rafael participava com a gente, ficava sentado no cadeirão na mesa, a gente dava alguma coisinha para ele, um pedacinho de cenoura cozida, um pedacinho de abóbora cozida, alguma coisinha para ele ir comendo, enquanto nós nos alimentávamos, mas ele já estava alimentado, já havia almoçado, já havia jantado. E aqui fica mais uma dica para você melhorar essa aceitação da criança com relação aos alimentos. Participar da alimentação da família, participar da rotina familiar. Compartilhar uma refeição é um ato social. Então mantenha o seu bebê por perto, coloque ele no cadeirão na mesa junto com vocês ou numa cadeira apropriada para o seu bebê junto com vocês. Deixe-o participando, entregue alguma coisa para que ele se alimente, mas deixe-o participar também da refeição junto com a família e estabeleça nisso uma rotina. Lá um pouquinho mais para frente, quando o seu bebê passar a se alimentar do mesmo alimento da sua família, da família inteira, ele já vai estar acostumado a participar da refeição junto com vocês. E sabe uma outra coisa que pode sim causar impacto na recusa alimentar do seu bebê? O estado emocional da mamãe e do bebê.
tanto a mamãe quanto o bebê sentem esse impacto de o meu bebê não é mais um bebezinho, ele não depende mais exclusivamente de mim para se alimentar, para viver. E isso pode sim ser impactante para muitas mulheres. Então, se você está sentindo isso, se você declarou isso, ou se você está sentindo só para você, saiba que você não está sozinha. Isso acomete muitas mulheres, eu inclusive. Esse impacto de saber que o bebê não mama mais, ou que ele não mama mais exclusivamente, acaba trazendo uma certa angústia, uma certa frustração pra gente. E também tem o estado emocional do bebê. Opa, se a minha mãe tá ali, pra que eu vou aceitar comer essa abobrinha que tem uma cor esquisita? Não, o bebê não faz o raciocínio assim, do jeitinho que eu tô falando, mas é comum ele preferir a mamãe do que preferir qualquer outra coisa, qualquer outro alimento. Se a mamãe estar por perto, é comum que o bebê prefira mamar do que se alimentar, especialmente porque é tudo novo, é tudo diferente. A tendência é querer ir no que ele já conhece, que é o leitinho, que é o aconchego, que é o carinho da mamãe. Por isso é tão importante trabalhar o seu estado emocional, você se convencer de que isso é uma evolução, isso é bom para você, isso é bom para o seu bebê, e também o estado emocional do bebê, não oferecendo o TT logo que ele pede, logo que ele chama, porque ele vai almoçar dali 20 minutos, dali meia hora, dali 1 hora. O ideal é que você tenha pelo menos um intervalo de 2 horas entre a última mamada e oferecer o almoço, ou mais para frente oferecer o jantar para o seu bebezinho. E existem alimentos que são mais fáceis para o bebê aceitar? Sim, existem. As frutas tendem a ter uma aceitação um pouco mais fácil para os bebês por causa do sabor adocicado das frutas. A maioria das crianças prefere o sabor doce ao sabor salgado e muito mais ao sabor azedo e o sabor amargo. Então as frutas tendem a ter uma aceitação um pouquinho melhor, mas não dá para o bebê viver apenas de fruta. Então, para os alimentos salgados, para os alimentos que vão formar o almoço e o jantar do seu bebê, procure começar com alimentos com uma textura um pouco mais macia, é mais fácil de o bebê apertar com a língua e com a gengiva. Por exemplo, batata doce, mandioquinha, mandioca cozidinha, e também alimentos que tenham um sabor um pouquinho adocicado no final, beterraba, cenoura, arroz, sempre atentando para não colocar sal nos alimentos do seu bebê até 1 ano de idade. Se você não sabe por quê, tem um vídeo aqui no canal sobre isso, tô deixando o card aqui em cima também para você conferir, e oferecendo variedade de alimentos para o seu bebê. Lembrando sempre que se ele não provou de uma forma, se ele se recusa a aceitar o alimento de uma forma, tente mudar a forma de oferecer, para o seu bebê ir gradativamente experimentando e aceitando o sabor destes novos alimentos. Mas você fez tudo isso, você tentou tudo isso e nada deu certo. O seu bebê já está com 9 meses e ele se recusa a comer. Primeiro, nessa idade, normalmente o bebê passa em consulta com um pediatra pelo menos 1 vez por mês, e é importante vocês irem acompanhando essa evolução da introdução alimentar do seu bebê. Se durante todo esse período o seu bebê realmente se recusa a comer, coloca a comida para fora, é importante que o pediatra avalie o bebê, procurando identificar se não existe um refluxo, ou se não existe algum tipo de alergia alimentar, se não existe algum outro fator que está impactando a recusa alimentar do seu bebê. E quando eu falo em oferecer o alimento em outras apresentações, oferecer o alimento de outras formas, a gente acaba caindo na seguinte situação: da onde eu vou tirar criatividade para ficar inventando forma de oferecer batata para o meu bebê, ou de oferecer mandioquinha, ou de oferecer qualquer outro alimento? Eu sempre recomendo o uso de um livrinho de receitas de papinhas de alimentos para o seu bebê. Eles realmente, esses livros ajudam muito nesse momento de criatividade, ajudam no momento de você ir fazer as compras no supermercado e ajudam na preparação dos alimentos do seu bebê para que ele tenha uma alimentação equilibrada e saudável. Eu tô deixando aqui embaixo, na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixo desse vídeo, um link de um desses livrinhos de receita que eu gostei bastante, que eu usei bastante na introdução alimentar do Rafael e recomendo para várias mães que acabam me pedindo ajuda. Tô deixando o link aqui embaixo para você conferir, para você dar uma olhadinha. É um livrinho super baratinho e vale muito a pena. Tô deixando aqui, confere depois. Bem, você está enfrentando mais alguma dificuldade com relação à recusa alimentar do seu bebê? Comenta aqui embaixo para mim, eu quero saber e eu vou me esforçar para trazer uma resposta para você, para poder te ajudar. Eu preparei o conteúdo de hoje com muito carinho, espero realmente que você tenha gostado. Se você ainda não clicou no botão gostei, clica agora, não se esquece. Você também pode compartilhar esse vídeo com outras mães, outras famílias que podem se interessar por esse conteúdo. Eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau. Fica com Deus e até o nosso próximo vídeo.